Alexandre, muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes, né, os arquitetos, né, que escutam a Rádio Arquitetura, né, também todos os demais, né, profissionais, as pessoas que também acompanham a tua rádio, né, parabenizar aí pelo teu trabalho, parabenizar também, né, agora aqui em um programa da rádio pelo prêmio, né, o Alexandre ele ganhou, né, é um dos primeiros vencedores do prêmio CAL-RS, né, no segmento de mídia. Então parabéns aí pelo teu trabalho nesses anos, ou seja, por nos ajudar a promover, né, a arquitetura, promover a profissão. Nós estamos realizando aqui o primeiro seminário de ATES, né, da Assistência Técnica à Habitação de Interesse Social, uma parceria do CAL com as entidades de arquitetura, IAB, SAERGS, ASBEA, AI e FENEA, né, a nossa entidade dos estudantes. Também o ONU Habitat, né, está presente aqui na mesa. A Paula depois vai fazer uma apresentação. E apoios que nós temos da FAMURS, a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, e também do Governo do Estado, através da Secretaria de Obras e Habitação. Então é um prazer para nós poder conversar, né, contigo, Alexandre, e com todos os ouvintes, e entre nós, aqui entre os convidados também desse evento, né, todos foram convidados e palestraram, né, no evento. Eu acho que a gente vai agora fazer um bate-papo aqui e recuperar, né, alguns temas que nós já apresentamos e que estão sendo discutidos, né, durante essa atividade. Começo, pode ser pelo Gilson, né, que vem de Brasília, nosso colega arquiteto. Eu te peço então, Gilson, não sei, uma apresentação breve, né, pessoal tua, né, e qual foi a mensagem, assim, rapidamente, que tu veio trazer aqui, e depois a gente vai, né, passando aqui para as meninas também. Obrigado, Thiago. Primeiro eu queria dizer que eu acho fantástico ter uma rádio de arquitetura trabalhando como uma rádio de arquitetura, parabenizar o Alexandre e toda a equipe da rádio. Eu acho essencial isso. Nosso país precisa disso, né? Quando diversos países no mundo tratam a arquitetura nesse nível, né? E é emocionante saber que aqui no Rio Grande do Sul hoje tem um trabalho como o da rádio arquitetura. O CAL Rio Grande do Sul, para mim, é um exemplo de CAL UF, como a gente chama, né? No Brasil. É impressionante as atividades que o CAL Rio Grande do Sul vem fazendo, né? E esse seminário mostra a qualidade do trabalho que vem sendo executado aqui. Então eu queria parabenizar o CAL e dizer para os ouvintes, especialmente os arquitetos, que eu entendo que nada disso estaria acontecendo se não fosse criado o CAL. Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que nós mesmos criticamos, colocamos problemas, a mensalidade, a anuidade é cara, etc. Acho que nada disso estaria acontecendo. Eu acredito sinceramente que a assistência técnica e habitação de interesse social, que é um trabalho que é muito maior que os arquitetos, que é uma resposta às necessidades que o país enfrenta hoje, né? Eu costumo brincar para os mais próximos que esse país, se deixasse na mão dos arquitetos, a gente resolveu o problema dele, mas é lógico que é uma brincadeira, né? Mas eu entendo que a nossa participação é essencial, né? Eu venho de eu sou do interior de São Paulo, fui para Brasília com 15 anos e vivo em Brasília, adoro a cidade, por incrível que possa parecer, mas muitas vezes a noção do que as pessoas têm de Brasília é uma noção totalmente equivocada, né? Brasília é uma cidade que tem em torno de 60 anos e nós somos a terceira cidade mais populosa do país, né? Isso para mim mostra que Brasília deu certo. Independente da arquitetura, do urbanismo, independente de qualquer coisa, é uma cidade que deu certo, senão não seria a terceira cidade mais populosa do Brasil. Lógico que é um problema seríssimo. Para vocês terem uma ideia, nós temos hoje 70 mil pessoas por ano chegando em Brasília, né? E aí os mais desavisados falam, mas o Lúcio Costa fez um concurso para 500 mil pessoas e errou. Não, ele não errou não. O plano piloto tem 280 mil, está longe de chegar nos 500 mil que foi proposto, né? Então, a cada 4 anos, nós temos um plano piloto em Brasília de pessoas, né? E essas pessoas vivem, na verdade, no entorno de Brasília, que é uma área não planejada, né, onde o que acontece na prática é
a moradia feita sem a participação do arquiteto, sem a participação do engenheiro. É o que ocorre no Brasil todo, né? A pesquisa do CAL diz que 7% da metragem quadrada construída tem a participação do arquiteto. 14% tem a participação do arquiteto e do engenheiro. Então, se a gente fixa nos 86%, a gente vai ver que não tem a participação do arquiteto nem do engenheiro na construção do nosso país, né? Então, eu penso que isso é uma responsabilidade nossa, né? E em função disso, eu venho trabalhando inicialmente, lógico, no meu escritório particular, e ali eu percebi que meu escritório é localizado no Lago Sul, na elite de Brasília, e inicialmente eu trabalhava para Dona Maria, que tinha um poder aquisitivo acima da média do Brasil, não era de Brasília não. E rapidamente nós percebemos que teríamos que trabalhar para os mais necessitados, que era a maioria, e que esse mercado de arquitetura não foi ocupado. Então nós começamos a trabalhar, a gente conversou no próprio escritório, vamos condensar o nosso trabalho. Quem faz de segunda a sexta, faz de segunda a quinta. Então a gente fazia o nosso trabalho de segunda a quinta e na sexta-feira a gente ia para a ponta, para a periferia, onde estava acontecendo o que a gente chama dos assentamentos lá em Brasília, né? E na verdade é a favela do Rio de Janeiro, é a aglomeração que tem em qualquer cidade brasileira. E a partir daí a gente começou a aprender um pouquinho desse trabalho e depois eu tive a oportunidade de ser convidado, através de um trabalho político realizado pelo IAB, eu trabalhei sempre no IAB, nós fomos convidados a participar do governo na gestão de 2015 e 2018 e aí sim, é lógico, com a caneta é muito mais fácil de fazer. E foi assim que a gente fez um trabalho lá, né? E que a gente saiu, mas o trabalho continua, né? E muita coisa que a gente achou que realmente iria parar, continua, né? Então eu acho que essa troca de ideia, esse seminário, é muito importante para que a gente consiga ir ganhando espaço e produzindo e trabalhando para quem realmente precisa no país, que são as classes mais necessitadas, né? Então, obrigado, Gilson. Eu vou pedir até assim, autorização, né, para o Alexandre para ir conduzindo aqui, Alexandre, se tu achar adequado. Na verdade, eu estou até com medo de perder meu lugar na rádio para o Thiago. Vou me inscrever aí para uma vaga aí. Estamos aceitando currículos lá. Não, eu queria passar para a Paula. Eu acho que a Paula ela tem também arquiteta, né, tem uma experiência muito bacana no CAL de Alagoas, ou seja, uma parceria que, né, foi realizada, uma parceria de sucesso no outro estado. Então te peço também, Paula, por favor, para te apresentar e comentar um pouco dessa experiência, que é exatamente, né, o que tu veio trazer para nós aqui, né, nesse seminário. Uhum. Então, começo também parabenizando a iniciativa do Congresso e fiquei surpresa de saber que tem uma rádio de arquitetura. Não conhecia, né? Nunca tinha ouvido falar e reforço o que o Gilson falou, acho que é extremamente importante. Quanto mais a gente vai falando sobre isso, as pessoas ouvindo sobre isso, disseminando informação, conhecimento, acho que essa é uma das chaves assim, do que tem que ser feito. Então, fiquei bem surpresa e feliz com o convite. Então, eu sou Paula Zacarias, eu trabalho no escritório do ONU Habitat em Alagoas. O ONU Habitat é o Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos. Dentro do sistema ONU existem diversos fundos, agências, programas, cada um com uma responsabilidade e uma área de atuação. E dentro desse sistema, o ONU Habitat é a agência ponto focal de cooperação técnica para trabalhar com todos os temas relacionados à vida na cidade, à vida urbana, ao desenvolvimento urbano sustentável. Temos um escritório local em Maceió, Alagoas, para trabalharmos em um projeto de cooperação técnica com o governo do estado de Alagoas. Então, é o local de onde eu trabalho, onde eu nasci, estudei e trabalho. Então, eu sou de Maceió. Esse projeto de cooperação técnica, ele tem o principal objetivo produzir dados e informações para o governo do estado, de modo que com esse material ele possa elaborar ou aprimorar melhor as suas políticas públicas. Surgiu assim a demanda, né, do estado de ter procurado o ONU Habitat mais ou menos em 2015 para 2016, porque o governo do estado iniciou uma série de intervenções
inicialmente, como eles mesmos denominaram, pequenas obras, grandes mudanças. Então, eram algumas intervenções assim, físicas de acessibilidade e mobilidade nas principais áreas de grotas de Maceió. Então, grotas é um termo que acho que só usa lá. Mas, assim, é um termo geográfico, né? Mas eu não conheço outro local que use essa expressão. Mas diz respeito a essas áreas de fundos de vale, onde, de um modo geral, em Maceió, a população de baixa renda se concentra. Então, diferente do Rio de Janeiro, que tem um morro, né? A favela se concentra para cima, e é algo que destaca bastante na paisagem, né? Você não tem como você passar pelo rio e não ver algum morro daquele ocupado. Já é uma coisa que já está integrada, né, na paisagem urbana do Rio de Janeiro. Em Maceió, essas áreas são para baixo, então são fundos de vale. Então, de modo geral, às vezes você passa pela cidade, quem vai passear em Maceió, turista na orla, nem vê, né, porque está ali passeando na orla, ou na área central, ou até na parte um pouco mais alta da cidade, de quem chega pelo aeroporto, mas de modo geral não vê. Mas é uma característica da nossa cidade que Maceió é cortada de norte a sul por esses fundos de vale que vão, né, intercortando assim, toda a cidade e servem naturalmente como áreas de drenagem natural da cidade, que vai desaguando, né, vai cortando Maceió e vai desaguando ou nas praias ou na região lagunar da cidade. E tem sido, desde a década de 80, ocupada pela população de baixa renda em condições extremamente precárias de habitabilidade. E passou por um longo período sem nenhuma atenção assim, do poder público. E desde 2015, o governo do estado iniciou essas pequenas intervenções, como eu comentei anteriormente, mas não havia assim, muitos dados sobre isso, muitas informações sobre esses espaços. Existem alguns dados, né, do IBGE, né, do censo do IBGE, mas estão defasados, que o censo é de 2010, e não havia nenhum estudo sobre esses territórios. Então foi essa a razão principal de terem procurado o Habitat para trazer o escritório para Maceió e trabalhar num projeto local. Então, a partir disso, da vinda do Habitat, da produção desses dados, dessas informações, foram mapeadas todas as grotas da cidade. Tem mais ou menos 100 grotas, então 100 favelas, né, poderíamos dizer assim. Boa parte delas nessa área mais de norte assim, da cidade. E foi também feito todo o perfil socioeconômico desses moradores. Então, foram duas grandes informações que nós produzimos. Em paralelo a isso, o governo foi ampliando essas pequenas intervenções, né, como eles chamavam, e transformou o programa em algo maior, que hoje se chama Vida Nova nas Grotas. Então, é uma plataforma de ações do governo, onde cada secretaria do Estado tem que desenvolver alguma ação nesses territórios. Entre elas, a Secretaria de Infraestrutura, que tem a pasta da área habitacional. Aí chega um pouco o link aqui com o evento. Então, dentro da Secretaria de Infraestrutura, tem a Superintendência Habitacional, e eles queriam, né, começar a desenvolver alguma ação de melhoria habitacional. Iniciaram um projeto piloto em uma dessas áreas, com 24 unidades habitacionais, e nesse meio tempo assim, da nossa chegada do escritório, do trabalho que a gente vinha fazendo, iniciamos também uma parceria com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas, o CAUAL, para trabalharmos nesses espaços, junto com a Secretaria de Infraestrutura, por meio da assistência técnica. Então, foi assinado um memorando de entendimento, como se fosse um termo de cooperação, só um outro nome. Foi assinado um memorando de entendimento tripartite entre as três instituições, né, o CAU, o Habitat e o governo do estado, para que pudéssemos oficialmente começar a trabalhar assistência técnica nas grotas. Isso começou foi assinado em 2018, mas começou efetivamente em 2019, quando o CAU lançou o edital público para a contratação de arquitetos ou arquitetas que poderiam trabalhar com ATES nas grotas. Então, foram selecionados 4 arquitetos que trabalharam ao longo do ano passado, 2019, e esse ano também já teve um segundo edital e tem mais 4 arquitetos trabalhando nessas áreas. O ano passado foram feitos 68 projetos de reforma habitacional em 2 grotas da cidade, em 2 bairros mais ou menos próximos, e esse ano a previsão é que seja feito mais ou menos a mesma quantidade, mas estamos
pensando de que forma ampliar um pouco mais isso para que consigamos dar mais celeridade e um pouco mais de escala a essa ação. Então, encerro por aqui, né? Senão eu estava achando que 1h30 era muito, mas daqui a pouco eu estou vendo que é pouco. Que é pouco. Então, depois a gente conversa, continua a conversa e passa a palavra então, adiante. Obrigado, Paula. Vou pedir então que quem vai primeiro? Então tá. Então, Carmen, por favor. Né, Carmen, né, também palestrante aqui do nosso evento. Né, queria então que tu comentasse, né, ou seja, a tua origem, teu trabalho e também qual é a contribuição, né, que tu veio trazer para nós aqui nessa troca que a gente está realizando nesses dias. Bom, eu primeiro quero agradecer, né, de novo a possibilidade de estar participando aqui desse evento. E na verdade, eu vim para trazer, né, uma ideia a respeito de um trabalho que foi desenvolvido já há vários anos, um trabalho que se desenvolveu entre 2008 e 2010, no Rio de Janeiro, e depois, como houve um seminário e uma publicação, foi possível, então, chegar até aos arquitetos do CAU do Rio Grande do Sul, né, a nossa proposta, e foi, então, uma grata surpresa de poder trazer e voltar a discutir esse trabalho. Então, eu estou na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, trabalhando desde final de 2007, e a partir do final desse ano até o final de 2010, foi desenvolvido um projeto que se chamou Uma Proposta de Habitat Saudável em Comunidade Vizinha ao Campus Fiocruz Mata Atlântica, que é o campus da Fiocruz no Rio de Janeiro, onde eu atuo. Ele fica na zona oeste da cidade, em Jacarepaguá, numa região administrativa, 16ª região administrativa, que ela está contígua à área da Barra da Tijuca, que é outra região administrativa. Para as pessoas terem uma ideia, né, pela dimensão da cidade do Rio de Janeiro, essa área, como é uma área que se desenvolveu posteriormente, ela teve uma intensidade muito grande de ocupação nas últimas décadas, mas o Rio de Janeiro, que é conhecido para o turista e para os estrangeiros, digamos, muitas vezes ele se restringe, né, ao centro, zona sul e vai até a Barra da Tijuca. É uma área bastante centralizada, mas, na verdade, em termos sociais, ela é periférica, né? E existe lá uma expansão urbana em áreas planas de população de baixa renda, né? Porque as favelas começam nos morros, mas quando a cidade vai se desenvolvendo, né, nas áreas planas, acabam acontecendo também essas ocupações, digamos, irregulares, que ontem falávamos que existem vários nomes, né, para essas ocupações, né, favelas, que é um termo que dá uma ideia de espaço homogêneo, que não é, ele é muito heterogêneo, né? Chamam-se assentamentos informais, precários, e nós chamamos no projeto assentamentos urbanos irregulares, que era um termo que vinha da antropologia. Mas depois eu passei a chamar de assentamentos urbanos populares, que eu acho que dá a ideia do que é e não tem uma conotação pejorativa, porque se considerarmos os dados que foram trazidos pelo Gilson, né, a irregularidade, ela é a regularidade. E é bastante assustador isso, porque se nós considerarmos que há um crescente número de faculdades de arquitetura, quer dizer, a despeito, né, dessa expansão da profissão, parece que, por um lado, ela não tem um reconhecimento, ou não tem uma valorização, ou ela não tem um campo de atuação efetivo, como deveria ter, né? Isso é demonstrado, digamos, está cristalizado, né, materializado no espaço das cidades e de uma metrópole como o Rio de Janeiro. Isso é bastante visível, né? Essas populações, elas acabaram sendo a população que foi urbanista e que foi arquiteta do espaço, né? E muitas vezes, como eu comentei rapidamente ontem na nossa mesa, acontece que não é uma irregularidade
Claro que ela é uma irregularidade pela ausência de acesso ou dificuldade de acesso à terra formal, mas muitas vezes ela é produzida pelo espaço formal, no sentido de que as pessoas são permitidas a ocuparem determinados lugares para serem úteis para o espaço formal. Os trabalhadores da construção de um hospital lá da Zona Oeste, como aconteceu, era um lugar que a dificuldade de acesso pelo transporte, 60 ou 70 anos atrás, era muito grande. Então, a direção do hospital deu uma permissão para que as pessoas permanecessem, utilizassem, tem documentos. Inclusive, eu vi documentos assinados pela direção do Hospital de Rafael de Paula Souza, por parte de alguns moradores que ainda mantêm filhos de trabalhadores e que se tornaram depois trabalhadores da construção, da edificação, né, do hospital, e depois se tornaram funcionários. E foram tutelados por essa instituição durante bastante tempo. Então, ele é um espaço, digamos, né, popular e irregular, em termos, porque ele faz parte, né, da cidade, que não é, nesse sentido, assim, o sentido de partida, ele tem uma conotação que não é tão verdadeira. Ela é uma cidade, né, como já se diz, serzida, ela é construída, né? E não apenas, né, são as pessoas, é claro que a falta de acesso é que gera isso, né, mas há também uma indução, né, para que aconteçam essas ocupações. Bom, esse projeto do qual eu falei no início, né, da minha fala aqui, foi um projeto destinado a estudar um pequeno grupo, digamos, agrupamento popular, esse próximo a esse hospital, Rafael de Paula Souza, que tinha um pouco menos de 100 habitações, 100 unidades habitacionais, e nós pretendemos ali desenvolver uma metodologia de intervenção nessas áreas para compreender, né, as condições de habitabilidade, os problemas, e tentar fazer uma proposta de projetos que poderiam ser desenvolvidos e ser oferecidos, né, à gestão pública. Nós pensamos, então, que uma forma de se trabalhar isso seria fazer um diagnóstico e com uma equipe multidisciplinar, e que trabalhamos as questões físicas e as questões sociais, e desenvolvemos com isso. Então, o outro objetivo era desenvolver indicadores, né, de vulnerabilidade física e social das habitações. Partindo dessa compreensão do cruzamento desses indicadores, né, estabeleceu-se faixas de vulnerabilidade dentro desse grupo, desse agrupamento, e identificamos, né, a relevância dos problemas e a necessidade de intervenção, tendo em vista que os indicadores eles eram originários de perguntas de um questionário aplicado, das variáveis que resultaram dessas perguntas, e da sua associação gerou o primeiro indicador, digamos, né, que era iluminação e ventilação, e depois as possíveis consequências em termos de saúde pela ausência ou pela insuficiência dessa condição na habitação. Aí vieram outros, né, que era a umidade e mofo, o adensamento domiciliar, as condições construtivas e manutenção, os materiais nocivos à saúde, e um último que nós chamamos de cuidados da habitação e do habitat, porque eram indicadores ligados mais aos hábitos das pessoas, às condições de higiene, como se tratava o lixo, se a água bebida pelas pessoas, a água consumida era uma água tratada ou não, a presença de animais domésticos ou animais, a invasão de animais silvestres é muito próximo à mata, né, o espaço, mas não quisemos tratar isso como cuidados de higiene para não parecer que estávamos, né, retomando uma política higienista que foi bastante polêmica, digamos, no sentido de que parece que nós chegaríamos lá para dizer como é que as pessoas devem se comportar. Por isso nós chamamos cuidados da habitação e do habitat, e esse último indicador, ele deveria ser tratado com propostas de oficinas, de práticas educativas, sem
sem uma possibilidade, digamos, de você chegar a uma abstração, a um número, né, que foram os indicadores que resultaram, né, na sistematização de todo o trabalho realizado. Enfim, o objetivo final seria de que esse trabalho pudesse ser apropriado não só pela população, porque depois da sua produção ou da sua sistematização ou da organização de indicadores já conhecidos, nós realizamos oficinas com os moradores, discutimos com eles e aprimoramos o trabalho e finalmente fizemos uma outra, como se fosse uma outra oficina, mas que nós chamamos de mesa intersetorial, chamando profissionais de diferentes setores, né, de trabalho da prefeitura, de órgãos, ONGs, da própria equipe e representantes dos moradores, né. E com isso tudo conseguimos, assim, da prefeitura tinha de diferentes áreas, né, do Instituto Pereira Passos, da habitação, pessoas que podiam nos dar mais subsídios para o aprimoramento do trabalho e a sua finalização. E, enfim, foi bastante criterioso em termos, né, da proposta e foi um trabalho que ele teve um término que foi destinado ao Ministério da Saúde, porque ele era decorrente de um edital do Ministério da Saúde, mas como foi possível realizar um seminário com as outras equipes que participaram do mesmo edital e depois do seminário, a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, se colocou disponível a apoiar a publicação dos trabalhos. Esse trabalho pôde ser divulgado e agora nós estamos aqui trocando ideias. E isso é muito necessário, acho que importante, e foi uma surpresa de que ele agora ainda pudesse ser visto como algo a ser trabalhado. É claro que se nós fizéssemos agora, nesse momento, provavelmente teríamos outras informações, outros dados, né? Mas ele tem uma proposta que tinha a associação de antropólogos, sociólogos, arquitetos, urbanistas, pessoas da área de comunicação, uma equipe que eu acho que teve uma riqueza possível, porque a Fundação Oswaldo Cruz ela é uma instituição que abriga, né, profissionais ou pesquisadores ou professores de várias origens disciplinares. Então, dentro da própria instituição, já existe essa abordagem possível, né? Diferentemente, por exemplo, de uma pós-graduação em arquitetura, onde provavelmente, né, a grande maioria sejam arquitetos, né? O urbanismo ainda há a possibilidade de ter pessoas de sociologia ou de geografia, mas nesse sentido eu acho que são trabalhos que eles devem ser ampliados, revisados, né, aprimorados e discutidos para ver de que maneira nós podemos trocar e contribuir, né? Não sei que contribuição foi possível até agora, mas estamos disponíveis a dar continuidade. Obrigado, Carmen. A Fiocruz é uma instituição que está relacionada, né, principalmente com a área da saúde, né, e tem sido uma fonte para nós aqui no CAU a partir de um entendimento que a gente tem construído da relação da assistência técnica com a saúde. Então eu comento, né, quem sabe mais adiante eu comento com detalhe. Queria ouvir a Sandra. A Sandra é também, né, da área da saúde, então que tu te apresente, Sandra, e diga qual é a relação, né, que nós estabelecemos, né, entre saúde e arquitetura e tua participação aí nas atividades do CAU. Bem, eu saúdo com alegria, né, a possibilidade de tanta aprendizagem, de troca e a possibilidade do seminário, da proposta do Conselho, né, de trabalho, implementar um trabalho efetivamente junto à sociedade intersetorial, realizar um seminário com essa articulação. Eu estava vendo, cada um é de uma região, né? O próximo só falta o norte. Alguém do norte, que tem do sul, do sudeste, centro-oeste e nordeste, né? Aqui com instituições internacionais, nacional, internacional, como é a Fiocruz, e com experiências de governo. Então, com uma potência e a possibilidade de falar agora via rede social.
felizmente tem a rádio e a ferramenta do Facebook. Então, cumpre de um modo muito rápido, acelerado e sinérgico a funções sociais, de intercâmbio, de formação e de comunicação. Isso não é pouca coisa, é de uma complexidade enorme. Bom, e o prazer que tenho de participar foi de ser chamada para apoiar, auxiliar na implementação da questão da assessoria técnica de interesse social da habitação local. Onde, então, aqui no Rio Grande do Sul, para mim, felizmente, mas entendo que também tem sentido para a população, vincular com as estratégias da saúde da família, que como também já é de conhecimento, não necessariamente de todos, mas é uma estratégia que é capilarizada em todo o país. No Rio Grande do Sul nós temos pelo menos 2.000 equipes. Isto significa que tem a cada equipe atendendo 3.000 pessoas, com equipes com médico, enfermeiro, alguns com dentista e agentes comunitários, que chegam a 10.000 agentes comunitários no estado, trabalhando com famílias as quais elas conhecem, as agentes, a maioria é mulher, tá? Elas conhecem as famílias, conhecem os problemas todos os turnos, de manhã, de tarde e de noite. Então, porque em geral os trabalhadores não são da região, do território e trabalham só no horário, no período do trabalho. As agentes vivem no local, são aquela origem, e elas podem corrigir ou inclusive ser a guia de fazer esse diagnóstico local das questões. Para nós da área da saúde, então eu sou da área da saúde, saúde pública, psicóloga, psicanalista, uma experiência de gestão e a partir dessa experiência na saúde a gente trabalha com demografia, que é como é que a população se distribui, qual é essa população, sua faixa etária, onde vive, como é que nascem, vivem e morrem as pessoas. E aí a lógica da epidemiologia e do planejamento. E ainda, que conceitos de saúde? Onde nós trabalhamos com um conceito ampliado de saúde determinada pelas condições de vida. E entre elas, central, a questão da habitação. Então, isso está gravado na nossa Constituição, está na formação, tem alguns projetos internacionais e nacionais, como de promoção de saúde, que trabalha também com questões e procura identificar situações e condições de proteção da saúde, que promovem a saúde, e outros que reduzem risco. Mas, efetivamente, trabalhar no cotidiano, no território, habitação e saúde é algo que precisa ser construído. Então, a Carmen, por exemplo, virou nossa referência bibliográfica. Que bom conversar, vai nos ajudar nos indicadores. Com os indicadores. Ter as experiências, né? Como foi, eu aprendi grota, não sabia que usava. Aqui grota é ficar nas grotas, é pejorativo, e mas é morar no interior onde não se tem acesso. Para conversar com o gaúcho aqui. Entendeu? E nós sabemos que é um pouco diferente a conotação lá, tanto que foi valorizado. Talvez tivesse uma expressão negativa que é positiva. E assim se constrói cultura. E se modifica, né? E a experiência da Gargo do Distrito Federal, o Gilson não disse, mas hoje aprendi que eles fizeram a regularização de 63 mil em 4 anos, que equivaleu a décadas anteriores. Então isso não é pouca coisa, a possibilidade efetivamente de contribuir para a melhoria da saúde e da vida das pessoas. Qualidade de vida, que é outro conceito que a gente trabalha. É como as pessoas percebem a sua vida, não é só o dado concreto. Então, além de ter o tema da iluminação, da habitabilidade e ambiência e as condições, ter iluminação, ter ventilação, ser ambiente, não ter mofo, ter saneamento básico, são questões concretas, importantes a serem trabalhadas. Mas ainda, como é que as pessoas percebem que elas estão vivendo sua vida? Como é que elas estão vivendo. E aí, a fala das pessoas, a participação, e por isso a importância das metodologias, onde só trabalhando diretamente com as pessoas, com a população, com as mulheres, com as crianças, com a juventude, com os demais moradores, homens, também, como é que eles percebem a sua vida. Porque muitas vezes nós... mesmo que pensemos que a gente não tenha preconceito, nós temos alguns valores e vivências que podem não corresponder.
necessariamente o que é entendido como suas necessidades. Por exemplo, escutando algumas experiências, nós ouvimos, moravam em lugares irregulares, mas térreos. Isso foi uma experiência lá no Rio. Se mudaram para um edifício. O que eles diziam? Mas lá eu tinha a possibilidade de pensar em ampliar a casa, mesmo que eu não mudasse, tivesse décadas sem mudar, mas tinha essa perspectiva, essa era a percepção dele. Aqui, com estas peças, são essas que eu tenho para viver e me virar. Não tem perspectiva de futuro nem de liberdade. Então, são questões necessárias de a gente trabalhar, então. E temos, demograficamente, para falar isso, na saúde, demograficamente a saúde a gente precisa pensar. Por exemplo, temos envelhecido e temos cada vez mais idosos. No Rio Grande do Sul nós temos 250 mil pessoas acima de 80 anos. E nós temos 91 municípios em que a população é mais velha do que adulto jovem. Então, estão morando sozinhos porque a juventude saiu. Então, pensar casas onde tem o cuidado mútuo, onde dê acesso, nós vamos efetivamente melhorar a qualidade de vida como percepção, mas também reduzir uma questão que é fator de mortalidade e de adoecimento de incapacitação dos idosos, que são os acidentes. E muitos dos acidentes ocorrem na própria casa ou num lugar muito próximo no entorno da casa. Contribuir para melhorar essas condições, nós vamos estar incidindo na qualidade de vida e na redução de custos, inclusive, do sistema de saúde. Então, é nessa direção que nós estamos trabalhando cooperativamente para implantação e articulação entre a habitação de interesse social e a saúde. Então tá, não sei se eu sigo aqui, Alexandre. Pode seguir, nós temos aí mais 15 minutos para o final do primeiro bloco. Tá indo bem, Thiago. Tá indo ótimo. bem. Tô ganhando pontos aqui, vou mandar o currículo então. Pode mandar o currículo. Não, eu queria comentar, né, ou seja, onde é que o CAU do Rio Grande do Sul entra, né, em tudo isso que nós conversamos, né? Então, a partir da experiência lá de Alagoas, a experiência da CODAB lá de Brasília, né, que nos mostram alguns caminhos possíveis, né, que já foram trilhados com excelentes resultados. E uma leitura, um conceito que nós estamos construindo aqui, que é exatamente essa aproximação com o tema da saúde, né? Então, a partir das nossas discussões aqui no CAU do Rio Grande do Sul, na Comissão de Assistência Técnica, né, no plenário do Conselho e os nossos ambientes executivos, nós chegamos à conclusão, né, da necessidade da criação do gabinete da assistência técnica, exatamente para levar diariamente esse tema e construir esse tema diariamente. No ambiente do gabinete, nós construímos uma tese que ela ou seja, não é nenhuma novidade, né, mas quem sabe é uma primeira vez que nós, arquitetos, construímos, pelo menos nesse formato, que é a arquitetura como um vetor de saúde para a família. Então, uma casa doente deixa as famílias doentes. Tem uma série de doenças, né, que são geradas pela falta de habitabilidade, pela falta de ventilação, de iluminação, né, por umidade que tem a casa, por falta de condições de higiene, por falta de um banheiro, de um esgoto sanitário, né. Também os temas dos acidentes domésticos, né, acessibilidade e outros. Então, nós construímos esse conceito, né, de que a casa doente gera uma família doente, e para que uma casa seja saudável, quem tem remédio não são os médicos, não são os enfermeiros, não são os assistentes sociais. Ou seja, os profissionais que historicamente atuam e têm legitimidade para atuar na área da saúde, não têm remédio para essa doença, que é a casa doente, né? Quem tem remédio são os arquitetos. Então, o que nós estamos construindo é a possibilidade de colocar arquitetos, ou seja, colocar a nossa qualidade técnica para resolver problemas que, historicamente, as equipes de saúde não têm condições de resolver pela sua própria natureza da sua formação. Então, a Sandra comentou, são 2.000 equipes, né? Então, imagina se tivesse em cada uma dessas 2.000 equipes um arquiteto, podendo também atender as famílias, melhorando essas condições, né, que foram comentadas, né, e resolvendo, né, diversas doenças que são causadas pela moradia, né? Isso eu tenho a certeza absoluta, inclusive dados, né, nós já temos alguns dados coletados, da redução de custos no sistema de saúde. Né, no caso da tuberculose, né, a gente tem um dado que esse tratamento inicial de tuberculose, ele custa cerca de R$3.000. Né. Esses
R$3.000 aplicados na casa, ele cura aquela pessoa que está doente e provavelmente não deixa com que as outras também fiquem doentes. Né? Abrindo uma janela, melhorando a ventilação, melhorando a questão, né, da umidade, entre outras. Então esse é o conceito que a gente elaborou. O que nós percebemos, assim, com alguma surpresa, né, e com bastante alegria? Que existe na área da saúde, né, nos profissionais da área da saúde, uma receptividade muito boa para essa tese, para essa ideia, e também entre os gestores municipais. Então, prefeitos, secretários, né, de planejamento, de saúde, né, de assistência social, de outras áreas vinculadas a esse tema da habitação, um entendimento que foi um entendimento muito rápido desse potencial. Né? E esse é um dos caminhos que nós estamos construindo aqui no Rio Grande do Sul, entre outros diversos possíveis, né, para ampliação e efetiva implantação da Lei de Assistência Técnica, que nos permite exatamente isso, criar um sistema público de atendimento na melhoria das moradias das famílias até 3 salários mínimos, que no Rio Grande do Sul é metade da população do estado. Ou seja, nós poderíamos estar, nós arquitetos, atuando, né, via equipes de saúde da família, via programas do SUS, atuando diretamente com as famílias, para atender a metade da população. Vai faltar arquiteto, né, Gilson? Se a gente conseguir caminhar nesse sentido, vai faltar arquiteto, e eu tenho certeza que vai melhorar muito as condições de vida e de habitação, né, da nossa população. Então isso que nós estamos trabalhando, né, nesses últimos 2 anos, e esse evento, esse seminário, Alexandre, ele é uma primeira grande reunião para amarrar essas pontas, né? Ou seja, prefeitos, secretários, técnicos municipais que estão aqui no seminário, né, junto com pesquisadores, universidade, professores, estudantes, nossas instituições, o CAU, o IAB, o sindicato, né, as associações, né, diversas associações que nós temos em todo o interior do estado, né, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, Defensoria Pública, ou seja, a gente está buscando, né, amarrar, né, e montar esse quebra-cabeça para poder efetivamente resolver. Nós, arquitetos, temos a capacidade técnica de intervir na moradia, melhorar a moradia, mas a gente não vai fazer nada sozinho. Se não existir esse espaço de relacionamento e esse compromisso entre essas instituições todas, a gente não consegue chegar nessa família, fazer o projeto, melhorar, né, ou seja, fazer, né, a obra de melhoria da habitação. Então é isso que nós estamos construindo, né? Agradeço então, né, nessa primeira volta, né, para a gente fazer uma discussão aí, ou seja, aprofundar alguns pontos dessa discussão. Pegar uma carona, pode ser? Para apoiar as equipes da Estratégia de Saúde da Família, foram criados os núcleos de apoio à saúde da família, que tem quase um movimento hoje nesse tema que nós estamos vivendo de retrocesso, de esvaziamento dos NASF. Mas também há um movimento de manutenção dos NASF na direção de que comprovaram que sim, melhora a capacidade de cuidado das equipes. São equipes, então, multidisciplinares, com nutricionista, outros com pediatra, com gineco, com psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, massoterapeuta, tem vários profissionais. A acupuntura. Então, a nossa aposta é construir uma possibilidade de que incluir entre os profissionais, isso é um recurso do Ministério da Saúde, repassado aos municípios para contratar determinados profissionais. Isso está sendo modificado, mas também tanto os estados, e aqui no Rio Grande do Sul a gente chegou a financiar também a contratação de profissionais para ampliar com recursos do estado, ou o próprio município pode ser instituinte, que é incluir nas equipes que apoiam as equipes de saúde da família um arquiteto, para trabalhar nessa direção. É um modo de operacionalização, né? Quem tiver possibilidade de governabilidade junto a um governo pode tomar essa iniciativa de incluir o arquiteto no apoio. Começou com uma equipe de NASF para cada 8 equipes de saúde da família, depois com a questão de recursos foi para 20 equipes, e isso meio que inviabiliza o trabalho, mas dá para fazer uma equação de quantas, não precisa ser um por um, pode ser de um número de equipes para cada... Levar essa oferta, né, de aporte técnico dos arquitetos, né, que é uma demanda efetiva dessas comunidades também, né? O
trabalho do arquiteto e urbanista vai muito além do projeto e construção de casas, prédios residenciais e comerciais. É no ser humano que está o centro de suas atenções. Entender as pessoas, onde vivem, como moram e se relacionam com o ambiente é função da arquitetura, que a cada dia se torna mais acessível. Arquitetura e urbanismo, um direito de todos. KURS, Conselho de Arquitetura do Rio Grande do Sul. Podemos continuar? O Gilson acho que vai dar um recado aqui, que é um recado importante. A gente faz daí, eu acho, uma última, né, uma mensagem aí de cada um, né, uma mensagem ou seja, quais são os próximos passos, como que nós vamos encaminhar, né, esse tema da assistência técnica daqui para frente. Só lembrando que quem tiver alguma dúvida ou estava esperando mais tempo para poder se manifestar, esse programa do KURS, ele estará presente na programação da Rádio Arquitetura uma vez por mês. Então, numa próxima edição do programa, quem quiser pode mandar durante a semana aqui para a rádio, a gente vai guardar e não importando qual o tema do próximo encontro, tiramos ali uns 5, 10 minutinhos para responder ao seu questionamento, tá bom? Seguimos aqui com o arquiteto Gilson. Então, eu acho que seria importante a gente responder uma pergunta, né, das nossas experiências, como começar, né? Mas eu gosto de dizer sempre o seguinte: para começar você tem que querer. Se você quer de verdade, você começa a fazer assistência técnica, né? Eu acho importante a gente não pensar em escala inicialmente, mas é importante começar de verdade. Se você tem 2 amigos arquitetos, você tem 2 amigas arquitetas, comece a fazer assistência técnica. Nós sabemos projetar, nós sabemos as necessidades que temos para projetar, então nós temos que buscar as famílias necessitadas e começar a trabalhar com elas, né? As pessoas falam que eu sou meio louco da questão de não preocupar quais são os valores, mas hoje existem empresas, especialmente fora do país, que financiam o trabalho da assistência técnica para as famílias de baixa renda. Então é uma questão de buscar essas questões. Tem diversas empresas já trabalhando hoje nas áreas de mais necessidades. Então eu acredito que você tem que começar de verdade. Existe a lei, existem as prefeituras, os municípios. No momento em que você começa esse trabalho, as coisas começam a acontecer. Nós, arquitetos, temos um problema, que nós queremos tudo bem planejado, tudo bem detalhado, para que depois a gente dê o primeiro passo. Eu acho que esse é o nosso principal problema. Nós temos que começar a trabalhar, porque é trabalhando que a gente aprende. É um pouco diferente do processo. É uma ilusão nós acharmos que nós vamos projetar uma cidade para que ela seja executada. Brasília foi um extra. Nós temos sim que pegar as nossas cidades e fazer com que essas cidades alterem a qualidade. Nós temos que pegar nossas casas e alterar a qualidade dessas casas. Então, nós não podemos esperar. A questão do tempo é muito séria. Eu gosto de dizer que nós estamos na emergência de um hospital e nós temos que dar respostas nessa emergência. Gosto de dizer sempre a questão da ciência e da consciência. Nós temos ciência de tudo isso que a gente falou aqui, das necessidades do país e etc. Mas essa ciência, esse saber não nos interessa. Nós precisamos ter consciência. Consciência é sentar com essa pessoa necessitada, sentir de verdade quais são as necessidades dela e dar para ela o remédio que nós precisamos dar, assim como nós tratamos na saúde, na educação, na defensoria pública. A segunda questão são os nossos órgãos de controle, que a vida toda nós quisemos e queremos que eles existam, mas eles não podem ser um problema para que a gente faça e dê resposta à população da nossa cidade. Os nossos órgãos de controle vão sim controlar todas as contas dos nossos municípios, dos nossos estados. Então os nossos gestores não podem pensar dia e noite no órgão do controle. Nós temos que criar os caminhos para resolver essas questões.
Logo que eu entrei na CODAB, lógico, o meu jurídico falou que eu não podia fazer concurso público de projeto, porque lá no computador tem um problema de um concurso que foi feito na ABC. Não, eu sou arquiteto, eu sei qual é a melhor maneira de contratar um projeto, qual é a maneira mais séria, qual é a maneira mais democrática. Então eu só contrato através de concurso público de projeto. Não é porque houve um problema num concurso que eu vou deixar Eu é que entendo qual é a melhor maneira para me contratar um projeto. Eu não posso pegar a minha profissão e pensar de que os arquitetos não têm contribuição à sociedade. E se eu não mostrar para todas essas pessoas dos órgãos de controle, em Brasília, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, são parceiros, mas antes disso eu tive que brigar muito com o Ministério Público, brigar muito com o Tribunal de Contas, brigar muito com o próprio governo, com o próprio jurídico dentro da minha... Senão a gente não consegue produzir aquilo que é as necessidades que a população precisa hoje no Brasil. Bom, então eu não sei quantos minutos que nós temos aqui, mas eu vou tentar fazer uma abordagem possivelmente sintética e qualquer coisa você pode me chamar a atenção, Thiago. Primeiramente, eu quero só recuperar uma fala minha de ontem à noite, e dizendo que no decorrer, no processo de desenvolvimento do projeto do qual eu falei, nós fizemos contato com uma equipe do Programa de Saúde da Família, lá de Jacarepaguá, e entrevistamos o médico e a sua equipe de assistentes sociais e ficamos bastante impressionados, né, justamente com essa possibilidade de se fazer essa articulação, né, entre o arquiteto de família, né, e o médico de família. O médico que coordenava a equipe, ele tinha um conhecimento da organização do espaço da casa e dos problemas que esse espaço, né, podem gerar para a saúde dos seus moradores, né. Ele definia na sua descrição uma tipologia de habitação, que se poderia dizer habitação potencialmente doente, né. Os assistentes sociais faziam o desenho, né, do espaço que era visitado por elas, casa a casa, rua a rua, e tinha isso tudo cadastrado, né. Claro que um desenho feito por um assistente social, ele poderia ser aprimorado se tivesse um arquiteto, ter-se-ia, né, uma condição melhor, né, de habitabilidade, de saúde, qualidade de vida. E estaríamos atendendo, então, um dos requisitos, né, da Carta de Ottawa, que seria a habitação como, né, um componente importante para a saúde, e estaríamos atendendo a visão do conceito ampliado de saúde e de uma vertente da saúde, que é a vertente da promoção da saúde, né, que trata dessa compreensão da saúde no sentido positivo, de produzir as condições necessárias para que os espaços sejam espaços promotores de saúde. Não apenas, né, a visão de cura de doenças é uma vertente importante, mas a versão da promoção da saúde, essa vertente, ela é uma vertente que deve ser considerada e certamente nós teríamos muito menos problemas, né, em cidades, principalmente grandes cidades como o Rio de Janeiro, né, onde há situações de insalubridade que geram problemas muito sérios de saúde. Eu acho que o tempo aqui está curto, então eu vou passar a palavra para a Paula. Então, bom, como algumas palavras finais, eu gostaria de retomar alguns pontos que eu falei ontem na minha apresentação. Não todos, mas depois, inclusive quem quiser o PDF pode pedir, assim, né, nos contatos, eu posso mandar. Mas eu gostaria de retomar alguns pontos. Acho que o primeiro deles que eu coloquei foi a importância da articulação e da coordenação, né, mas sobretudo da articulação entre as diversas instituições que podem se envolver no tema da habitação social. Foi algo que foi falado por todos e eu continuo também reforçando isso. Nesse sentido, acho que o CAU do Rio Grande do Sul, mais uma vez, também foi bacana, assim, a sua iniciativa, porque você chamou
representantes de várias instituições, né, do Ministério Público, Defensoria, Procuradoria, Gestão Pública, vereadores, prefeituras, enfim. Então, eu acho que realmente sentando na mesa todos esses diferentes atores e vendo como cada um, dentro da sua competência, pode, né, competência assim, institucional, pode contribuir realmente para fortalecer essa rede. Como eu falei ontem, acho que não é alguma coisa que você faz sozinho, assim, não dá conta um grupo ou uma entidade fazer só, mas essa construção dessa rede de parceiros, de intercâmbio, é um ponto muito necessário. Outra coisa que eu falei também que foi até teve depois uma provocação / reflexão, é que tipo, como começar, e aí nesse ponto eu concordo um pouco, concordo com o Gilson, acho que tem que começar fazendo, sabe? Não existe o cenário ideal, não existem as condições ideais, nem sempre a urgência, ela está ali latente, né, nas diversas periferias das nossas cidades, e assim, é necessário fazer algo. Vamos ter dinheiro suficiente para isso? Talvez não. Terão profissionais suficientes para isso? Talvez não também. Tem o cenário institucional desenhado certinho? Talvez também não. Mas quando você começa a fazer, os caminhos começam a se abrir, né? Então tem até aquela frase, começa a caminhar que os caminhos se abrem. Então você começa a fazer, o dinheiro aparece, como apareceu lá em Brasília, eu espero que ele também se multiplique nas outras cidades brasileiras, mas como o Gilson falou, né, no começo ele tinha um recurso X, aí começou a fazer, o governador viu que dava certo, viu que dava resultado, investiu mais, então o que era antes 13 mil em cada unidade passou a ser 20, quer dizer, as coisas foram surgindo, mas não havia um cenário ideal, acredito, no começo. Então, acho que é também por aí, algo que pode ficar de lição. Assim, vocês têm as ferramentas, têm os diferentes atores interessados em trabalhar, tem o principal, assim, que é urgente, a população precisando desse serviço. Então, vamos, né, escolher uma área que vocês conseguem dar conta do início e fazer o negócio acontecer. Então, acho que é importante ter esse pensamento. E, por fim, também, acho que não esquecer de sempre ver também a habitação num olhar mais transversal, que falo também que foi bastante reforçado aqui nas falas, né? O direito à moradia adequada, ele é básico e está constitucionalizado, né, inclusive, em diversos tratados internacionais e na nossa Constituição também. E eu acredito muito nele como um direito que permite e que abre portas para o acesso a outros direitos. Direito ao saneamento básico, direito à saúde, direito à educação, direito ao bem-estar social, a uma qualidade de vida mais digna. Então, morando bem, eu acredito que a gente consegue acessar todos os outros benefícios da urbanização, mas isso é necessário ter esse olhar mais transversal para a moradia. Então, deixo essas 3 mensagens e me coloco também à disposição e o ONU Habitat para colaborar e apoiar as diversas iniciativas que vocês estiverem desenvolvendo e trabalharmos juntos nessa missão. Então, agradeço o convite e passo a palavra agora para Tiago. Então, eu queria dar uma mensagem também. O Gilson comentou o que nós podemos fazer, né, no âmbito mais pessoal de cada um, no seu escritório, os arquitetos aqui que estão nos ouvindo. Né, a Paula reforçou um pouco esse tema. E a gente está realizando, não sei se vaza o áudio, Alexandre, mas a gente tem um ruído de fundo, que é provável que vocês estejam escutando, que é o encerramento da nossa oficina. A gente realizou hoje um evento que teve palestras de formação, de informação, de troca de ideias, e agora, na parte da tarde, uma oficina, né, com mais de 100 pessoas, né, dessas diversas origens, né, de dentro da profissão e de entidades, instituições parceiras, exatamente para dizer o que nós amanhã podemos começar a fazer, né, para ampliar essa possibilidade de um dia ter um sistema, né, mais estruturado, né, e mais universalizado de atendimento à moradia. O que nós do CAU estamos fazendo, né, nesse período, estamos construindo, é exatamente a possibilidade de botar um arquiteto, né, junto das equipes de saúde da família, para trabalhar e fazer o atendimento, as consultas, as melhorias, né, nas moradias dessas famílias. Já temos aí meia dúzia de prefeituras conveniadas, né, nesses dias agora do seminário assinamos, né, em definitivo também com a Prefeitura de Santa Rosa. Então, Santa Rosa, o CAU tem um convênio com o município e o CAU conveniou com a entidade, né, com a PEA, né, a Associação de Engenheiros e Arquitetos lá de Santa Rosa, e são os 3 entes que vão fazer a gestão desse programa durante esse ano.
né, nós vamos selecionar, né, arquitetos que vão trabalhar, Gilson, dentro das equipes de saúde da família, exatamente construindo esse pioneirismo, esse projeto piloto, né, para que a gente possa verificar a pertinência, a eficiência, né, dessa possibilidade, para depois multiplicar, né, quem sabe, né, em pouco tempo, nas 2.000 equipes de saúde da família. Então, nesse ano, a partir agora do mês que vem, nós já teremos aí pelo menos 10, 12, 15 equipes de saúde da família no estado do Rio Grande do Sul, trabalhando com arquitetos incorporados, né, nesse formato via município e via entidade local ou entidade estadual. E o que a gente pretende com isso é testar esse caminho, né, fazer fazendo, né? Provavelmente, né, vamos encontrar uma série de dificuldades e nós vamos sorteando, vamos ganhando, né, vamos vencendo essas dificuldades, né, para poder construir a assistência técnica como um serviço público para as famílias de baixa renda, como prevê a lei, né? Esse é um dos caminhos, tem muitos outros caminhos sendo construídos, né, no Brasil inteiro, né? A gente pretende provar que é viável e, a partir dessa viabilidade, também estender para outros municípios. Essa, assim, a receptividade que a gente tem tido, ela é muito grande, né? Reforço aqui as nossas parcerias, né? Então, ONU Habitat, né, a parceria desse evento, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Obras e Habitação, também, né, um parceiro de primeira hora, a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, ou seja, a federação que congrega todos os prefeitos de todas as regiões do Estado, também é uma parceira, né, o Ministério Público e o Ministério Público de Contas, o Tribunal de Contas do Estado, ou seja, a gente tem ampliado essa relação institucional, né, e tem buscado liderar, ou seja, uma iniciativa que diz respeito à nossa profissão e diz respeito a levar a qualidade da nossa profissão exatamente para as famílias que mais necessitam, né, que são as famílias que estão em baixa renda, nas periferias, e que têm também o apoio, né, das equipes de saúde da família do SUS. Então, é uma espécie de um atalho que nós estamos construindo via saúde, né, para poder chegar mais rápido e com mais eficiência, né, a todas essas famílias. O que os arquitetos que estão nos ouvindo, né, que estão nos assistindo, podem fazer? Divulgar essa ideia, estimular essa ideia na sua instituição, na sua entidade local, né, buscar influir na sua prefeitura, junto aos secretários do município, né, da viabilidade, da possibilidade, né, de que a gente construa, né, nesse formato. E o CAU, né, e as entidades de arquitetura estão à disposição, né, de todos vocês, Alexandre, também, né, das entidades, dos arquitetos, né, da Rádio Arquitetura, né, dos nossos parceiros, né, para ajudar a construir esse caminho que nos parece também, né, o futuro da profissão, né, ou seja, o grande futuro da profissão é se a gente conseguir chegar em toda a população, não apenas na população que historicamente tem recursos para contratar, né, os nossos serviços. Então, né, obviamente esse serviço, né, Gilson, é um serviço pago, não é um serviço gratuito, ou seja, os arquitetos, assim como médicos, assistentes sociais, enfermeiros do SUS vão ganhar um salário, vai ser o nosso trabalho, vamos nos sustentar disso, né, então vai além, né, do trabalho voluntário, que ele é um trabalho valioso, mas que ele não resolve o problema. Né, o trabalho voluntário ele é muito útil para se aproximar, para entender o problema, para sensibilizar, né, tanto as comunidades como os profissionais. O que nós estamos propondo é dar, né, um passo além nesse voluntarismo e transformar isso numa alternativa profissional também, né, para a grande maioria dos arquitetos. Muito bem, pessoal. Quero agradecer ao presidente Tiago Rosman da Silva por essa fala e dizer que a Rádio Arquitetura, desde o início, sempre esteve empenhada nessa missão. E poder contar com o CAU para levar à nossa audiência um assunto que é de tamanha importância, só nos faz acreditar ainda mais nessa parceria. Então, muito obrigado. Acho que esse é o consenso entre todos, né? Quanto mais pessoas, e eu aqui trago também testemunho de quem está há 5 anos à frente da rádio, o quanto as pessoas, não só os profissionais, mas as pessoas de um modo geral, estão se interessando cada vez mais e levando cada vez mais a sério as questões arquitetônicas e urbanísticas que envolvem principalmente esse acesso às pessoas de baixa renda ou que não têm acesso historicamente, como o presidente falou. Então, nos sentimos muito orgulhosos dessa parceria. A gente vai encerrar um pouco mais cedo aqui, mas fica o convite a todos que estão aqui participando, que conheçam o trabalho da Rádio Arquitetura e que participem, né, no dia a dia da rádio, trazendo questões como essa e outras tantas que fazem parte do cotidiano de todos os profissionais.
Quero agradecer em nome da Rádio Arquitetura ao arquiteto e urbanista e presidente do CAU-RS, Thiago Rosman da Silva, também a Sandra Fagundes, que é consultora de gestão pública na área da saúde, participou no primeiro bloco, tinha compromisso, acabou saindo agora no segundo bloco. A arquiteta e urbanista Carmen Beatriz Silveira, participante do projeto de assessoria técnica para habitação saudável, a arquiteta e urbanista Paula Zacarias, analista de programas da ONABITAR, e o arquiteto e urbanista Gilson Paranhos, que, entre outras coisas, também ex-presidente do CODAB Distrito Federal. A todos vocês que acompanharam a nossa programação, muito obrigado. Lembrando que esse foi o primeiro programa da parceria da Rádio Arquitetura com o CAU-RS. Muitos outros virão, trazendo sempre temas importantíssimos como hoje e abrindo a participação cada vez mais democrática para você, querido ouvinte da Rádio Arquitetura.